Guarde este nome, Domingos José Vieira. Eu sou pentaneto de Domingos José Vieira. Domingos José Vieira era nosso pentavô, nasceu em Portugal, hoje é a cidade de Vieira do Minho, e ele veio para o Brasil quando tinha mais ou menos 20 e poucos anos, e foi trabalhar nas minas de ouro de Apiaí. Lá ele casou, teve pelo menos 5 filhos lá em Apiaí, e quando tinha passado mais ou menos 15 anos que ele já estava lá, houve um desmoronamento nas minas, inclusive com morte de alguns mineiros. E ele começou a ficar triste com essa situação lá, e ele falou para a família, acho que nós vamos embora daqui de Apiaí. E ele veio dar uma sondada, ele pegou ele mais uns 2 companheiros, fizeram o caminho e veio aonde? Ele veio parar aqui no bairro do Porto, aqui em Itapetininga, onde tinha o compadre dele, Manuel José Braga, que aqui já morava, que ele veio das minas de Paranapanema, ele também veio junto com ele quando vieram de Portugal. Fizeram o mesmo caminho e eram compadres. E ele veio visitar, conversou com o Manuel José Braga a situação que ele estava vivendo lá em Apiaí. E a gente acredita que o Manuel José Braga deve ter falado para ele, você está rico, cheio de ouro, venha para cá, compra uns animais, aproveita que aqui passa o pessoal da tropa, você compra e tal, e você começa a negociar esses animais. Acho que o Domingos José Vieira escutou o seu compadre, voltou para Apiaí. Lá ele tinha sogro, sogra, cunhado, cunhada, outros companheiros, um monte de pessoas que moravam lá. E que ele voltou para lá e convenceu todo mundo a vir para cá. E ele veio. Alguns dias depois, ele saiu lá de Apiaí com toda uma caravana e vieram parar aqui no bairro do Porto, próximo ao pedágio, o registro onde tinha a contagem de tropas que vinha do sul para ser vendida em Sorocaba. E ali ele se estabeleceu. Mas não ficou muito tempo ali. Ali parece que o pasto também não estava muito bom, e ele caminhou 6 quilômetros, uma légua, né? E veio para onde? Onde é hoje, ali é a Rua Quintino Bocaiúva, ali tem o Ribeirão do Chá, e logo do outro lado o Ribeirão dos Cavalos. Ele viu que o lugar era bonito, tinha água e tal, e que ali ele poderia então criar seus animais e ali ele poderia trazer todo aquele povo e melhorar a situação. Então é aí que começa então a história, quer dizer, ele criou um núcleo populacional lá no bairro do Porto, né? O povo começou ali, formou-se um pequeno arraial, uma vila, mas ele, como achou que não estava bom, veio para cá e foi o primeiro morador aqui da região de Itapetininga, ali próximo onde fica a nossa catedral, onde hoje é um posto de gasolina. Ali era a casa dele, naquele lugar bem no começo da Rua Quintino Bocaiúva, para quem vem do bairro para o centro da cidade. Ali ele se estabeleceu. As pessoas naquela época tinham em suas casas oratórios, onde faziam suas orações, e ele mandou fazer uma capelinha logo ali na beira da estrada, um pouquinho mais em cima. Ali ele fez a capela, uma capelinha, a capela que o pessoal canta quando canta o hino de Itapetininga, de que fora a capela de outrora. Então essa é a capela que Domingos José Vieira mandou fazer para que as pessoas pudessem fazer suas orações. Ele trouxe de lá do bairro do Porto o seu compadre que lá morava, veio morar para cá. Ele, mais o sogro, cunhado e tal. Olha, ele povoou aqui, entendeu? Então ele é o fundador oficial de Itapetininga. Então vamos lá, Domingos José Vieira, ele está a vila de Itapetininga, ali o arraial onde ele começou ele iniciou a vida, junto com seus companheiros, seus familiares, começou a crescer, desenvolver, e as pessoas que passavam pelo caminho das tropas, que é o caminho real do sul, que vinha do sul para Sorocaba, muita gente parava e ficava, e muita gente foi ampliando, virando, mudando-se para cá. Então foi crescendo a vila. E daí o que aconteceu? O local onde ele morava, lá no bairro do Porto, veio um outro pessoal que era de Curitiba e ali se estabeleceram, Pascoal Leite de Moraes.
esse é o nome dele. É o gerador da família Moraes de Itapetininga. Então, ele foi lá, se estabeleceu com a sua família e tomaram conta daquelas casinhas que tinham deixado pelo Domingos Zé Vieira, os parentes dele, os amigos. Então, todo o pessoal que veio de Curitiba ali se estabeleceu. E começaram a plantar, cuidar, e o arraial cresceu novamente, ficou bom o arraial. Então, aqui nós tínhamos dois pontos, um lá e outro aqui, que é aqui no centro do Domingos Zé Vieira, e outro do Pascoal Leite de Moraes. Houve a necessidade de fazer a capela, que o Domingos Zé Vieira tinha feito, para poder o povo rezar. Então, e o que acontece? Nessa época, os espanhóis começaram a invadir o Brasil. E eles estavam chegando do sul, e estavam chegando, então já estavam chegando próximo de hoje, que é Botucatu, aproximadamente, com direção a Guareí. E essa necessidade chegou em Sorocaba, no ouvido do capitão-mor de Sorocaba, que chegou no ouvido do capitão-general da província de São Paulo, em São Paulo. E como eles tinham necessidade de proteger o Brasil da invasão dos espanhóis, ele precisava fazer o quê? Fundar vilas, freguesias, para que elas pudessem ter cadeias, milícias, soldados. E para ter milícia, soldado, precisava fundar a vila. Então houve a necessidade de transformar esses arraiais que existiam por aí em freguesias, para que depois se transformassem em vila. Quando fala vila, é o mesmo que município hoje. Não é vila, falar vila ou Vila Madalena, Vila Mariana, não. É o município de Itapetininga, então é Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Então o Orgádio de Mateus determinou que Simão Barbosa Franco, que era um fazendeiro que morava aqui na região de Paranapanema, para que viesse ver aqui, porque já tinha 2 núcleos, ver qual que dos 2 que poderia ser transformado em vila, para que pudesse ele mandar a polícia, tal, formar a milícia, tomar conta da coisa, para proteger o Brasil da invasão dos espanhóis. Quando Simão Barbosa Franco veio para cá, para chegar, para olhar, ele foi recebido por Domingos José Vieira. Aí entra a história de uma lenda que surgiu muito depois, sobre a lenda da mula ruana, né, que é onde o pessoal conta. Como é que Domingos José Vieira foi receber o Simão Barbosa Franco? Já chegou ele levantou, foi lá na fazenda dele, pegou a melhor mula ruana, bonita tal, e trouxe junto com ele. Foi lá receber o homem, que era representante do governo, para decidir aonde ia ser a freguesia de Itapetininga. Primeiro ato dele foi isso: ó, o senhor está cansado, tal, o seu cavalo também, ó, eu trouxe isso aqui para o senhor continuar e poder fazer a inspeção aqui na região, tal. E ele já criou uma amizade. E o Simão Barbosa Franco também era um português vindo de Braga, assim como o Domingos José Vieira também era de Braga. Então já facilitou a vida, os 2 portugueses, os 2 de Braga, começaram a se entender. Ele emprestou a mula e aí começou então uma história. Ele foi inspecionar o bairro de lá e o bairro de cá. Depois ele tinha que decidir aonde seria a vila. A lenda conta que essa mula ruana, ele deu de presente para o Simão Barbosa Franco e que influenciou ele a escolher o local. Mas a história não é essa, isso é apenas lenda. Porque na realidade, quem escolheu o local foi o vigário de Sorocaba. Porque o assunto era dele, era ele que tinha que resolver. Apenas o Simão Barbosa Franco fez um relatório, do qual nós temos uma cópia, que ele mandou, isso em 1768. Ele mandou para o vigário de Sorocaba dizendo a situação. Lá no bairro do Porto, apenas 2 pessoas pediram para fazer a igreja lá. Enquanto que aqui no bairro onde está o Domingos Zé Vieira, mais de 10 pessoas estão pedindo que a igreja seja aqui. Então, se a igreja vai ser lá, é lá que vai ser a freguesia. E se lá vai ser a freguesia, futuramente vai ser a vila. Então isso que aconteceu. O vigário de Sorocaba veio e ele escolheu onde estava o arraial de Domingos Zé Vieira. O vigário de Sorocaba teve uma cerimônia. Simão Barbosa Franco reuniu todo o povo que estava lá na vila, lá embaixo, e mais o povo que estava aqui na vila de cá, e numa cerimônia, acho que foi em junho de 1768.
houve então a criação da freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres. Bem, passou mais um tempo, né? Daí até que no dia 5 de novembro de 1770 é o dia que foi o erguimento do Pelourinho. Pelourinho, bem na praça central da cidade, foi colocado o Pelourinho, e o Pelourinho é um feito de madeira grossa, cheio de ferro, um local para castigo de escravos, bandidos, malfeitores. Então a necessidade de isso é para mostrar que tem que ser cumprida a lei. Então é coisa que eles faziam naquele tempo. Então veio o pessoal de São Paulo, veio o pessoal de Sorocaba, mais o pessoal daqui, e todo mundo fez uma cerimônia na praça que chamava Praça da Cadeia. Isso era o nome na época, né? Hoje chama-se Praça Marechal Deodoro da Fonseca, que é a nossa praça central, a Praça Largo dos Amores. Então, no dia 5 de novembro, feita uma missa e feita uma cerimônia do erguimento do Pelourinho, foi elevado a freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres, foi elevada à categoria de vila. Então, nós temos um documento também que chama-se Erecção da Vila, Nova Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Esse é o nome que ficou durante algum tempo, e depois foi suprimindo tal, mas esse é o nome oficial dela naquela época. Então, esse também é outro documento interessante, que a gente chama, essa é a capa da certidão de nascimento de Itapetininga. De acordo com os linguistas, o nome Itapetininga é de origem tupi-guarani. Então, os índios que deram esse nome ao rio, chamaram o rio de Rio Tapetininga. Nem era Itapetininga, era Tapetininga. Esse Ita veio depois na grafia dos portugueses. E o que significa Itapetininga? De acordo com eles, é pedra enxuta ou laje seca. Então é o que se diz. Já a partir de 1730, já passavam aqui por Itapetininga as tropas de tropeiros que iam até o Rio Grande do Sul comprar as mulas, os burros e os cavalos para trazerem até a feira de Sorocaba, onde realizavam seus negócios. Eles paravam aqui na beira do rio Itapetininga, no chamado Registro Velho, hoje chamado Registro Velho, onde tinha um registro para pagamento de impostos da coroa portuguesa. Depois eles saíam lá do Registro Velho, eles vinham pelaquela estrada de terra, passavam ali pela ponte do lado da chácara que era do Dr. Mauro Levi, passavam ali perto em frente ao atual Clube Venâncio Aires, desciam a estrada do Pissarrão e subiam a atual Rua Quintino Bocaiúva, que na época era chamado Rua das Tropas. Então, nesse caminho, a cidade de Itapetininga teve o seu primeiro impulso comercial. Ali, todos os tropeiros, os comerciantes, negociavam uma série de coisas que atendia à necessidade dos tropeiros. Então, ali nós tínhamos selaria, fábrica de sapato, e uma loja de fumo, e assim ia por diante. Depois, ali nós tivemos o Mercindo Soares Hungria, da Casa Zebu, pai do Roberto Soares Hungria, que tinha uma loja comercial que vendia ferramentas e selaria, e objetos para os cavalos. Logo depois nós tínhamos o Príncipe Tambelli, com beneficiamento de arroz e milho. Em frente nós tínhamos a Casa Curitibana, do Araújo, que depois passou para o Pedro Rogacheski. E mais para frente nós tínhamos ali o Fernando Pereira de Moraes, que tinha a Casa de Fumo e outros petrechos, que atendiam os tropeiros. E lá perto do atual Mercado Municipal, na esquina, nós tínhamos o armazém do Amador Nogueira. Então esse trecho aqui era um trecho bastante movimentado já a partir da fundação do Itapetininga em 1770, e foi assim até a época de 1830, porque no século XIX o comércio diversificou-se aqui na cidade e expandiu-se para as demais ruas aqui do nosso município. Então, de 1777 até 1821, e depois de 1821 até 1834,
A cidade de Itapetininga era considerada, fazendo uma comparação na dependência, era como se fosse um menor de idade comparando com a ordem civil, porque eles dependiam, todos os seus projetos aqui dependiam da aprovação do governo estadual, que encaminhava a coroa portuguesa, e depois a coroa portuguesa aprovava, vinha para o governo provincial, para depois vir para Itapetininga. Em 1834, o governo provincial soltou um decreto que deixava os municípios sem a tutela do governo imperial brasileiro, já em 1834. Então o município passou a depender mais do governo provincial. Então ele tinha um pouco mais de liberdade e um pouco mais de rapidez na aprovação de verbas e na implementação desses recursos aqui na cidade. A partir de 1834 até o período de 1875, a cidade ainda era muito pequena, viajantes que passavam por aqui diziam que eram casebres, gente muito pobre. Porém, o registro que nós temos aqui, que em 1830 foi feita a instalação da entidade mais antiga hoje existente em Itapetininga. Em 1829 e 1830 foi fundada a Congregação do Irmão do Santíssimo, que perdura até os nossos dias. Já em 1840, 1845 foi a Igreja do Rosário, que na época era a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Em 1866 começou a construção do prédio da Loja Maçônica Firmeza atual. O atual prédio da Firmeza, em 1866, teve o início da sua construção como Teatro São João. E ele foi concluído em 1872 e era de propriedade do Major João Gomes Monteiro. João Monteiro de Carvalho, que era cartorário aqui, e a primeira peça levada a efeito nesse teatro foi em 1872, inaugurando o prédio. E os artistas foram Edmundo Trench e o Major João Monteiro de Carvalho. Depois dessa construção, tivemos ali já, no mesmo período, a construção do atual centro comercial, no Largo dos Amores, que ali primeiro foi a cadeia municipal. E esses três prédios, Igreja de Rosário, Loja Maçônica Firmeza e o Centro Cultural, foram construídos pelo mestre Florencio, ele que construiu os três. E hoje são os três prédios mais antigos de Itapetininga e os mais bem conservados. São os únicos de taipa de pilão ainda existentes. Meu pai instalou a Casa Zebu, junto com o primo dele, pensando na parada do pessoal para reabastecer peça do cavalo que estava em falta, que arrebentou. O meu pai colocou na frente da calçada umas argolas no chão que passou a favorecer um estacionamento de cavalos. A pessoa passava, pegava aquela argola, amarrava a rédea do cavalo ali e entrava na Casa Zebu e outras casas que tinham ali, próximos ali da Casa Zebu, que viviam desse movimento do tropeirismo. Paravam, entravam e ficavam sossegados, sabendo que os cavalos estavam bem protegidos, parando ali nas argolas. Itapetininga já teve a escola de nome, a primeira escola normal no interior do estado. Já começamos a receber aqueles tropeiros do sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Muitos desses tropeiros fixaram em Itapetininga, ou mesmo na nossa região. Temos exemplo aí de Candoca, o coronel Cândido Severiano Maia. Ele tinha uma fazenda grande em Capão Bonito, vendeu para Nitroquímica.
E depois ele morava no sobrado da Campos Sales, aquele sobrado na esquina da Campos Sales com a Júlio Prestes. Ali morava o Candoca, ele era de Santa Catarina. Temos aí a família Tibes, também aí do professor Tibes, mas só que os filhos já ficavam estudando, e enquanto isto, os pais iam envelhecendo e o comércio de tropa foi diminuindo, como é natural, já que o uso das tropas, porque também já tínhamos produção de tropas por aqui. Eu, já hoje, com 83 anos, que completo dia 19, eu ainda vi, pequeno menino aqui, passando tropas aqui, ao nosso lado aqui, mas já eram menores. Tanto é que esta Rua das Tropas, ela foi mudada, Rua do Gado. No meu tempo de menino, já chamava Rua do Gado. E eu também, agora há pouco tempo, estudando o ancestral do coronel da família Prestes de Albuquerque, também vieram de Sorocaba para cá. Os Prestes de Albuquerque eram de Agatuba. E o Manuel Prestes de Albuquerque, que era pai do coronel Fernando Prestes, também era tropeiro. Todos as pessoal de família de nome mais conhecido eram tropeiros. E quando ele residia em Agatuba, que chamava Espírito Santo da Boa Vista, ali nasceu o coronel Fernando Prestes de Albuquerque. O menino Fernando, que depois se tornou o destacado político, o grande brasileiro Fernando Prestes de Albuquerque, residindo aqui em Itapetininga, bem próximo aqui, onde hoje é o DR, eles residiam ali. Ele fez política quase 30 anos na política. O filho dele, já os filhos dele, todos foram estudar na São Francisco. Ele tinha 4 filhos homens, 3 formaram-se na São Francisco e um formou-se aqui na escola normal. Pretendia fazer engenharia, mas o pai sugeriu, o velho coronel Prestes, que o José Prestes ficasse aqui administrando a fazenda dele, e o José Prestes, então, que faleceu em 1943, ele ficou administrando. Ele era professor primário só. Os demais filhos do coronel formaram-se na São Francisco, um grande destaque, o destacado nome, o ilustre brasileiro Júlio Prestes de Albuquerque, que formou-se no ano de 1906, aos 24 anos, na faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Já em 1852, foi fundada a loja maçônica Firmeza, aqui em Itapetininga. Então, nesse período de 1830 até 1875, 1880, a política era polarizada entre a igreja e a loja maçônica Firmeza. Então, nós tivemos no período de 1852 até 1875, aqui em Itapetininga, um movimento que se expandiu em algumas cidades do estado de São Paulo e na capital, que foi o idealismo da República Federalista, que seguia as ideias do filósofo francês Mirabeau, e que aqui em Itapetininga tinham como expoentes Venâncio Aires, o cônego padre Albuquerque, que dá rua hoje na Rua Padre Albuquerque, Francisco de Albuquerque, e o jornalista Antônio Moreira da Silva, todos membros da loja Firmeza. Em 1873, para dar voz a esse movimento, o Antônio Moreira da Silva funda o jornal O Município, que passa a ser um porta-voz daquele ano dos ideais municipalistas. Logo em seguida é criado o Partido Municipal e criado um jornal também do Partido Municipal, e este começou a ser o porta-voz então dos ideais republicanos. De 1852 até 1875 havia um choque entre os monarquistas, que eram representados aqui na nossa cidade pelo Paulino Aires de Aguirre e por esses 3, Venâncio Aires, Padre Albuquerque e o Antônio Moreira da Silva. E todos os 4 eram membros da loja Firmeza. Já nesse período de 1873, o Major Fonseca, que tem uma escola aqui que leva o nome dele, foi representar Itapetininga na Convenção de Itu,
lá usando da palavra e fortalecendo o ideal republicano naquela convenção. Aí de 1875 até 1889, nós tivemos nesse ínterim a abolição da escravatura e logo em seguida a proclamação da República. Aí Itapetininga começa a mudar. A partir da República, Itapetininga começa a mudar. Por quê? Porque com a abolição da escravatura, começaram a vir para o Brasil, principalmente em Itapetininga, italianos, alemães e outras árabes, judeus, que aqui se estabeleceram. Aqui, esses imigrantes, a maior parte do estabelecimento deles era de prestação de serviço. Selaria, olaria, sapataria e lojas de prestação de serviço, fotógrafos, alfaiates. Então era o início de um começo econômico para a cidade de Itapetininga. E o comércio começou a tomar corpo. Fomos até 1898, 1899 e começamos o século XIX, 1900. Nós já tínhamos, a partir de 1898, 1996, o Instituto de Educação Peixoto Gomide, que deu um salto de qualidade na educação para Itapetininga e na região. Tivemos a chegada da Estrada de Ferro em 1904. Né? Tivemos em 1901 a substituição da energia em Itapetininga, que era a querosene, por energia a gás, o que já foi um grande passo. Um outro fato importante nesse período, além da chegada da Estrada de Ferro, foi o início do calçamento da cidade com o paralelepípedo em 1918. Vocês vejam que Itapetininga ficou de 1777 a 1918 com a rua só de terra. Então, como é que podia crescer uma cidade dessa? Como é que podia ter um desenvolvimento econômico grande? Não ia ter nunca. Então, a partir desse calçamento, também em 1911, olha que coisa inusitada aqui em Itapetininga. Tivemos a inauguração do primeiro cinema aqui em Itapetininga e a chegada do primeiro automóvel em Itapetininga, já em 1911. Então, isso daí já era o prenúncio do começo de um crescimento econômico. Aí, a partir de 1900, o comércio ainda era incipiente, mas começou a crescer. Na década de 20, aliás, em 1904, nós tínhamos também um grande reforço político, que Fernando Prestes de Albuquerque era vice-governador do estado. Então ele já ajudava muito a cidade de Itapetininga com as liberações de verbas, com a implantação de projetos. E ele é considerado, junto com o seu filho Júlio Prestes, um dos maiores políticos de Itapetininga no período em que eles aqui viveram. A Revolução Tenentista de 1924 ela é um desdobramento da revolta do Forte Copacabana, em 1922. Só para a gente entender o contexto daquela época, a República Brasileira ela foi fundada com a participação muito forte do Exército e dos militares. Naquele momento da República Velha, acontecia o seguinte, qualquer pessoa poderia entrar no Exército, né, filho de camponês, operário, e o Exército era uma entidade que recebia essas pessoas em suas fileiras, né? Porém, só ascendia a oficialidade as pessoas mais simples até a patente de tenente. Para cima disso já eram cargos mais de escolha política e também da própria liderança do Exército que comandava na ocasião. Esses tenentes começaram a fazer movimentos, percebendo, né, que existia toda uma questão política ainda muito ligada às elites agrárias, né? E eles começam, a partir de 1922, através da revolta do Forte Copacabana, a criar um movimento para tomar o poder, para mudar a situação que eles entendiam ali ser ruim para o Brasil, né?
Esses tenentes, no dia 5 de julho de 1924, exatamente 2 anos depois do massacre daqueles 18 do Forte Copacabana, né, que foi o primeiro movimento tenentista do Brasil, eles fizeram um movimento extremamente bem organizado, né, no Brasil inteiro. E só para vocês terem uma ideia da importância desse movimento, é que a Revolução de 1924 foi que deu origem à Coluna Prestes, né, que foi um grande movimento militar, né, comandado pelo Luiz Carlos Prestes, que era tenentista lá no Rio Grande do Sul, né, que foi um dos revoltosos aí em 1924, né, e que depois seguiu com a bandeira comunista, né, sendo esse movimento um dos maiores movimentos armados aí que nós tivemos no Brasil. Dentro desse contexto, Itapetininga aparece na seguinte situação: com os tenentistas tomando todas as unidades militares da cidade de São Paulo e a fuga do governador, do presidente do estado de São Paulo, Carlos de Campos, que ficou desaparecido naquele momento por conta da perseguição dos tenentistas, o vice-presidente do estado de São Paulo era o coronel Fernando Prestes. E esse título de coronel, nessa época, na República Velha, ele se dava para pessoas que eram lideranças políticas, que tinham uma capacidade de reunir forças militares ao seu redor, que era o caso do coronel Fernando Prestes. O coronel Prestes, com a sua liderança, ele monta o quadro de defesa aqui da Itapetininga. E com isto, o colégio, a escola normal, o Clube Venâncio Aires, outras instituições aí, são arrebanhadas. Ele ficou governando o estado aqui de Itapetininga. Foram instalados quartéis, então, foram instalados hospitais para atendimento, porque a Revolução estava pronta nesse momento. Em questão de 10 dias, o coronel Fernando Prestes reuniu mais de 3.000 voluntários vindo aqui de toda a região, que vieram se unir e formar 3 batalhões, chamados Batalhões Patrióticos de Itapetininga, né, que, por conta da liderança do coronel Fernando Prestes, ele deu um treinamento a todos eles, e o Exército Brasileiro, na ocasião, mandou, através da linha férrea, armamento e uniformes para esses voluntários, mas eram advogados, professores, agricultores, né, que, obviamente, todos naquela época andavam armados, tinham conhecimento de arma. Então, esses voluntários apenas uniram-se ao coronel Fernando Prestes e, através da liderança dele e de Júlio Prestes, que é o filho do coronel Fernando Prestes, passam a retomar algumas cidades próximas de Itapetininga, como Sorocaba, Itu, que tinha um quartel rebelado, e várias outras cidades, marchando até a cidade de São Paulo, esses voluntários de Itapetininga. O livro Heroísmo Desconhecido, de Edmundo Prestes Nogueira, meu pai, conta essa história através do depoimento de Francisco Fabiano Alves, que foi um dos participantes ali, uma testemunha ocular. Ele também ingressou nas fileiras das tropas voluntárias de Itapetininga. Ele era professor e jornalista, o Francisco Fabiano Alves, e esse livro Heroísmo Desconhecido conta toda essa epopeia dos itapetininganos, né, que chegaram até a cidade de São Paulo. Aí, nesse momento, nós já temos também tropas federais vindas do Rio de Janeiro e também tropas que vinham de Santos, que se uniram aí junto aos itapetininganos e fizeram a retomada da cidade de São Paulo, que ficou durante 28 dias na mão dos tenentistas, né?
Aí, a partir de 1930, Itapetininga já estava bem assim, amparada na área comercial. Nós não tínhamos mais o comércio só na Rua das Tropas, já Quintino Bocaiúva, mas nós tínhamos na Campos Sales uma grande incidência de árabes e judeus no comércio local. Tínhamos uma agência da Chevrolet, que era do Soares Hungria, onde depois foi o armazém do Paulo e do Olavo Soares Hungria. Tivemos a Casa Mukachen, tivemos a Casa Lotfe, na esquina da José Bonifácio com a Campos Sales, que depois veio a ser a Casa Mukachen. Tivemos o Dayer Chamie, tivemos o Lerner, que era judeu. Mais para frente lá, ali mesmo o Turco da Pinta, o Dayer Chamie. E mais lá na frente o Moshe Stack, que também era judeu. Então essas aí, na época, nesse período, eram as principais lojas da cidade. E o comércio lá na Quintino Bocaiúva expandiu-se bastante. Então, na Aristides Lobo, na Virgílio de Rezende, foi um crescimento aí não só de prestação de serviços, mas de lojas de roupa, de lojas de utensílios domésticos, lojas de louças, alfaiatarias e tudo mais. E assim foi. Até 1930, nós tínhamos ainda a figura do intendente municipal. Isso foi até 1948, quando a Câmara Municipal de Itapetininga aprovou uma lei extinguindo a figura do intendente municipal e criando a figura do prefeito municipal. E a partir daí nós começamos a ter eleições para o cargo de prefeito municipal. Então, a partir de 1948, cresce politicamente a cidade, cresce economicamente. Já em 1952, Ciro Albuquerque é eleito o prefeito municipal, dá um grande desenvolvimento na cidade e logo em seguida ele deixa o cargo de prefeito para se candidatar à Assembleia Estadual. E ele fica até 1971 como deputado estadual. Aí nós chegamos nos anos de 1928, 1929, 1930, em que Washington Luiz era o presidente do estado do Brasil, Júlio Prestes era o governador de São Paulo. Os dois, Washington Luiz e Júlio Prestes, rompem o acordo que eles tinham com Minas Gerais, que era a chamada política do café com leite. Então, quando foi lançada a candidatura de Júlio Prestes à presidência da República, era a vez de Minas lançar o candidato. Mas São Paulo, Minas e São Paulo, eles tinham as funções de oligarquia política no Brasil. São Paulo pela política cafeeira e Minas pela política leiteira e de gado, né? Aí surgiu no Brasil um movimento da Aliança Liberal, em que Getúlio Vargas, João Pessoa e dos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros formaram uma frente para combater a posição de Júlio Prestes. Getúlio sai candidato à presidência, é derrotado. Júlio Prestes tem 1.070 votos. Getúlio Vargas tem 720 mil votos. Com a vitória de Júlio Prestes, um outro quadro que também facilitou. A eleição era em janeiro ou março, a eleição de 30. A posse era só no final do ano. Tinha 9 meses o cidadão, o candidato eleito, para tomar posse. Mas Júlio Prestes, que era um homem inteligente, culto, ele sai viajar. Ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, viaja, é recebido com honras de chefe de Estado, brilhante, um homem culto. Bom, e ocorre o episódio lá na Paraíba, quando, no Recife, até que ocorreu o caso, quando foi morto João Pessoa, que era o vice-candidato era o vice-presidente do Getúlio. Ele é assassinado por motivos totalmente distintos de política. Ele é assassinado por um jornalista lá, João Dantas, numa praça lá de Recife.
Nós tivemos, no período de Getúlio Vargas, uma grande mentira que foi imputada aos correligionários de Júlio Prestes. João Pessoa foi assassinado pelo marido da amante dele. Então, isso foi um fato notório e público lá naquela região. E espalhou-se por o Brasil que foram pessoas ligadas a Júlio Prestes que fizeram esse assassinato. E isso insuflou toda a política no local do Nordeste e para baixo aqui, que queriam acabar com o Júlio Prestes. Mas o fato foi esse, foi a maior mentira da política de Getúlio Vargas contra Júlio Prestes foi isso daí, imputando a ele a morte de João Pessoa, que era o vice-presidente da República, né? De então. Nós podemos dizer que esse movimento, esse fato, foi a primeira fake news da política brasileira. O comandante lá do quartel era, nessa época, o depois político e ministro e governador de estado, Juraci Magalhães. Ele era da Bahia, mas ele é nascido no Ceará. Ele, nesse momento de 30, quando mata o João Pessoa, ele era o comandante do exército lá em João Pessoa. Ele solta todos os presos. As portas das prisões são abertas. Então, o povo se uniu, o povo lá. E aquilo foi se intensificando, que até ocorreu, chegamos aí na Revolução de 30, uma revolução terrível. Perdemos aí muitos irmãos nossos, jovens. São Paulo se uniu, São Paulo se uniu, mas, infelizmente, eles levaram a melhor. Getúlio Vargas derruba o governo de Washington Luiz e impede a posse de Júlio Prestes, eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Os dois são exilados para a França, vão e depois voltam. Olha, a partir da década de 30, Getúlio enterrou politicamente Itapetininga, economicamente e financeiramente, porque ele acabou com toda a questão econômica da cidade. Nós tínhamos aqui grandes produtores de café. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, depois com a assunção do Getúlio na presidência da República, o caudilho, como se falava, ele determinou a queima de todo o estoque de café do Brasil. Então, o que era um grande recurso para o Brasil, ficamos sem nada, porque não valia mais nada. Tinha que começar tudo do zero. Ele pisou em Itapetininga como sendo a terra dos Prestes, de Fernando e Júlio Prestes, seus inimigos. O maior dano foi o cancelamento do projeto conhecido como Linhão, que ia trazer toda a energia elétrica para o desenvolvimento de Itapetininga. E isso foi assim até 1958, 59, quando o povo de Itapetininga, numa revolta muito bem formada, com espectadores que estavam no Cineolana e mais o povo da cidade, eles desceram ali até a empresa elétrica Sul Paulista, que ficava ali na esquina da Aristides Lobo com a Barbosa Franco, e a depredaram. Jogaram todo o equipamento na rua, tacaram fogo, derrubaram o prédio. E ali estava em construção o antigo Fórum de Itapetininga. E todas aquelas pedras de português eram arremessadas contra esse prédio. A Faculdade de Farmácia já foi na década de 20, e foi um grande desenvolvimento também, formou muitos farmacêuticos e dentistas. Meu pai estudou lá, nos anos 30. Getúlio Vargas fechou essa faculdade aqui. Fechou, foi uma tristeza para a cidade, porque juntamente com o Instituto de Educação Peixoto Gomide, o grupo Fernando Prestes e o Aderbal de Paula Ferreira, a Faculdade de Farmácia e Odontologia era o que de principal havia na área de educação. Então, o que vinha de gente, de pessoas, de estudantes de fora de Itapetininga para aqui estudarem, por isso que surgiu o epíteto de terra das escolas. Ficou famosa a cidade por ser a terra das escolas. É importante a gente destacar a participação de Itapetininga na Segunda Guerra Mundial. Só para a gente ter uma ideia,
o estado do Amazonas mandou 100 pracinhas para a Segunda Guerra Mundial. Itapetininga, aqui do tiro de guerra de Itapetininga, foram 34 pracinhas que desembarcaram na Itália e dos combates mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, na tomada de Montese, que foi um dos grandes desafios do Exército Brasileiro. Muitos brasileiros morreram, né? Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, nós perdemos 2 pracinhas aqui de Itapetininga, lá nos campos da Itália, né? Quando vocês que estiverem assistindo esse documentário caminharem ali pela antiga estação ferroviária, pelo Peixoto Gomide, pela própria rua Campos Sales, lembrem que por ali passaram muitos imortais de Itapetininga que escreveram a história não só da nossa cidade, mas do estado de São Paulo, do Brasil e inclusive a história do mundo, né? Porque nós tivemos 35 pracinhas que também marcharam por esses paralelepípedos e pegaram um trem para ir para Caçapava, onde foi o treinamento para a Segunda Guerra Mundial, e desembarcaram na Itália, onde eles combateram, fizeram a tomada da cidade de Montese e muitos outros atos heróicos na Segunda Guerra Mundial. Pegaram o pessoal da Chapadinha, sem muita saúde, chegaram lá, pegaram um frio louco, morreram. Houve o problema de dificuldade de adaptação ao frio da Itália. Os Estados Unidos ficaram com tanta preocupação de ver brasileiros morrendo que mandaram vestimentas apropriadas para eles vestirem para enfrentar o frio que estava acontecendo. Foi o que salvou o grupo. Daqui de Itapetininga voltaram alguns. Eu acho que hoje tem o Miro, que trabalhou no DR, que está vivo, mas não gosta de falar sobre a guerra, que ele fica muito emocionado. E o seu Vitório, que conta detalhes. E tem uma passagem que eu gosto muito de contar. Os brasileiros, naquela época, já demonstravam essa amabilidade, esse carinho com as outras pessoas, mesmo sendo inimigos de guerra. Então as pessoas gostavam muito de ficar juntos com os brasileiros. E juntou-se aos brasileiros pessoas alemães, italianos e outros. À noite, para passar o tempo, eles faziam jogo de truco. Brasileiros, italianos e alemães. E durante o dia, futebolzinho entre eles. Era o que ajudava a passar o tempo e o brasileiro, segundo o seu Vitório D'Alesso, era tão amável com os inimigos que, por exemplo, recebiam chocolate, repartiam com eles, sendo inimigos de guerra. Então Itapetininga tinha uma luz que na época a gente chamava de tomatinho, que era uma lâmpada muito pequenininha e bem vermelhinha. Não tinha luminosidade nenhuma, fazia uma sombra terrível. Quando a gente ia embora para casa, a gente ficava até com receio de... Naquela época não tinha as coisas que tem hoje, mas a gente ficava com receio de fantasma que os pais colocavam para a gente tomar cuidado. Ali a Praça da Santa Casa era terrível, ninguém ia lá à noite, porque não tinha a estrutura que ela tem hoje, ali era tudo sem calçamento. Antes disso, era um campo de futebol ali, Itapetininga jogava futebol ali, como jogava também na
na Virgílio de Resende, no Campo do Salém. E nós tivemos esse problema até 1948, quando foi iniciado a redemocratização, e em seguida os prefeitos eleitos, que nós já comentamos, e fomos assim até o ano de 1997, já com energia boa, começaram a chegar as indústrias aqui na cidade. Em 1971, 72 veio a Nichinho do Brasil, vieram também aqui as indústrias do Maluf, do Duratex, Eucatex, entre outras. Depois veio a Baterias Moura. Nós temos diversas indústrias hoje aqui em Itapetininga. Primeiro prefeito eleito foi o Valdomiro de Carvalho, o pai do Chuca. Ele tinha uma farmácia ali na Campos Salles. Tivemos Ciro Albuquerque, Aldo Pucci, Darcy Vieira, Humberto Pellegrini, José Ozzi, Joaquim Aleixo Machado. Darcy Pereira de Moraes, na sua gestão como prefeito, ele começou a tirar o calçamento de paralelepípedo em algumas ruas da cidade e colocar asfalto. Aí tivemos o José Carlos Tardelli, que fez uma obra gigantesca aqui em Itapetininga, que foi a troca de todo o encanamento e esgoto aqui da cidade. Então, nós tínhamos ali no Largo dos Amores, nesse período, um clube Venâncio Aires já bastante já construído ali. Tínhamos a Casa Armênia, do Carnegie Bazarian, na esquina ali. Tínhamos o Dr. Roberto Afonso Placo, onde hoje é o Banco Itaú. Do lado de cá, no lugar ali onde que é o edifício Barão, nós tínhamos uma loja de móveis de um judeu que foi embora para Sorocaba depois, e ali funcionava o serviço de alto-falante. Então você estava dando volta ali na praça, passeando, flertando, os casais flertando um com o outro, aí vinha a mensagem: fulano de tal oferece a música para ciclana. Tempo muito bom. Olhe, do acervo do BIS tem coisas extraordinárias. Tudo dentro da história da nossa querida Itapetininga. Tem um filme que eu considero uma das maiores riquezas do MIS, dentro do acervo. É um filme que nós ganhamos da TV Cultura de Itapetininga em 1920. Nessa época, o Júlio Prestes tinha um prestígio muito grande, conseguiu essa filmagem. E é uma preciosidade você ver como é que era a nossa terrinha. Tem várias cenas da Festa do Divino de 1920, quando vinham pessoas de várias cidades do estado participar dessa festa. Aparece o trem na Sorocabana chegando cheio de pessoas de fora que vieram para a Festa do Divino. Então, uma preciosidade conhecer Itapetininga naquela época. O lavrador, que não tinha muita posse, ele vinha com carros de boi carregados de madeira, descarregava em frente à igreja matriz, vendiam as madeiras e essa renda ia para a Festa do Divino. Existia um tablado onde um senhor que era músico da família Cássia Carro, ele não tinha posse para estar doando e coisa, ele fazia um baile dentro do Largo da Matriz, pôs um tablado, para dançar pagava-se uma pequena taxa. Essa taxa ia para a Festa do Divino, para os festeiros usarem. E muito interessante, o baile começava com mulher dançando com mulher. Os homens fazem até hoje isso, nos bares da festa, bebendo para pegar coragem para começar a dançar com as mulheres. Daqui a pouco ficavam os casais todos parceirados dançando.
Na verdade, nem é uma passagem, mas acho interessante falar, que as novas gerações, até através desse documentário, possam olhar para a nossa cidade de uma forma diferente. Era um tempo mágico, os anos dourados da música, onde conterrâneos dançavam, cantavam, pintavam com ternura. Eram solenes caipiras da pedra enxuta, e ainda são hoje em dia, porque a cultura perdura. Caipiras solenes de Tapetininga, os meus conterrâneos esqueceram. Nhombendi com Monte Santo, Ted Vieira e Almir Ribeiro. Artistas perenes nunca se findam, mesmo após anos que faleceram. Pracídio dos Santos, Dito Felício de Meira, seresteiros que são do passado e não são mais lembrados por vários dos dias atuais. Se não fosse o Pedraco Naveiro, Bob Vieira nem viveriam mais. Embora imortais eles sejam, é através da memória que renascem. As histórias são reais, então vejo os dias de outrora da arte. Memórias, histórias, rimas, poesias, Itapetininga, solenes caipiras. Memórias, histórias, rimas, poesias, Itapetininga, de mentes famintas.